Muito bem-vindo, meus amigos do canal Night Vila Belmiro. Um grande abraço para você nesta quarta-feira maravilhosa de grandes alegrias, de sucesso, de saúde, de paz. Para você de todo o Brasil, para você que nos acompanha fora do Brasil também, é um prazer enorme ter você aqui no canal Night Vila Belmiro. Meus amigos, quero de cara também agradecer a vocês. A nossa última live que fizemos após o jogo, após a derrota vexatória do Santos para o Cruzeiro, fizemos uma live onde eu acabei perdendo as estribeiras, né? Pela primeira vez eu perdi as estribeiras mesmo, acabei gritando, falando coisas que não devia, e mesmo assim a nossa live foi muito bem, chegando um pico de 5.000 pessoas acompanhando ao vivo, né? E no decorrer fomos alcançando aí mais de 10.000, chegando a 12.000 pessoas assistindo esta live. Então eu quero agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que acompanha o canal Night Vila Belmiro. Muito obrigado, que Deus abençoe você. E você sempre vai ter esse recado meu, que você possa compartilhar, que você possa clicar, né, aí no link nosso, acompanhar o nosso canal, dando o seu apoio no Harp, enfim, distribuindo o nosso vídeo para todo mundo. Meus amigos, vamos falar a respeito de um assunto que está em pauta desde ontem, né? A respeito do nosso futuro técnico, que não foi decidido ainda, sobre o Sampaoli, sobre Vojvoda e daí por diante. Mas eu tenho notícias que são quentíssimas para você a respeito de Jorge Sampaoli, tá? Para você ter uma ideia que pé que tá essa possível negociação dura, mas que vale a pena o Santos correr atrás, viu? Vale a pena. Então você me aguarda aí, eu volto rapidinho e conto para você os detalhes sobre a chegada, quem sabe, do técnico argentino Jorge Sampaoli. Volto já em apenas 20 segundos. Meus amigos do canal Night Vila Belmiro, pessoal, um grande abraço para você, peço que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like, Harp, daí por diante, para fortalecer o canal Night Vila Belmiro. Meus amigos, ontem uma expectativa muito grande a respeito da possível contratação do Jorge Sampaoli, reuniões, e fala daqui, fala de lá, o pessoal do Santos viajou até a casa do Sampaoli no Rio de Janeiro, mas ainda não firmou o negócio, tá? E eu vou dizer para você por que não firmou, mas também vou dar para você uma informação importante que nunca tinha acontecido com relação à contratação de um técnico de futebol e também a participação direta do empresário, né, do Jorge Sampaoli. A informação que eu trago para você, pessoal, é o seguinte, ó. O empresário do Jorge Sampaoli, Gabriel Andreatta, tá? Gabriel Andreatta é o empresário do Jorge Sampaoli, é o cara que ele confia, é o cara que ele, geralmente, quando negocia com o clube, vem junto para essa lista, né, de pedidos do Sampaoli, para ser formulado, para ser revigorado e assim acertar passo a passo com aquilo que o Sampaoli deseja para treinar um clube de futebol, não só o Santos, mas qualquer clube que ele vá. E ele conta muito com esse Gabriel Andreatta, que é o seu empresário, que é o cara que cuida, está à frente disso. Mas o engraçado disso é que o Santos foi direto antes de falar com o Sampaoli também e aproveitou junto para poder fazer essas tratativas, né? O que acontece é o seguinte, pessoal, o Sampaoli de cara, né, conversando ontem com o pessoal do Santos, e a informação que nós temos é que ele pediu 4 reforços para o Santos. 4 reforços, tá? Ele pediu 2 zagueiros, um volante e um atacante de referência, tá? No caso do zagueiro, tem 2 notícias muito importantes. Muito importantes. Primeiro, um zagueiro, segundo informações que nós temos, o Santos já tem esse zagueiro na mão, fechado, contratado esse zagueiro. Não foi divulgado o nome, mas o Santos garante que já está tudo certo com o zagueiro que o Santos vinha lutando
para colocar no Santos, tá? E outra coisa, se o Zé Ivaldo ficar no Santos, o Jorge Sampaoli conta com o Zé Ivaldo, então já existe aí uma negociação para que Sampaoli ficando, o Zé Ivaldo fique também. Então, se o Zé Ivaldo ficar e o Santos já tem essa contratação já engatilhada, então já são 2 jogadores, ou seja, o Santos não vai precisar contratar 2 zagueiros, porque já tem um e o Santos já está fechado, certo? Não foi divulgado o nome ainda para a imprensa, mas segundo informações que nós temos, já está acertado esse volante. Um volante, ó. É um zagueiro que o Santos já vinha lutando para trazer e me parece que fechou o negócio até por causa do próprio Sampaoli também, tá? Depois ele pediu um volante e pediu um atacante de referência, que é o que o Sampaoli gostaria de contar para este início, né? Caso ele venha a ser contratado pelo Santos. As negociações ainda continuam. E agora o mais interessante de tudo isso, eu estava fazendo uma análise aqui, o mais interessante de tudo isso é o seguinte: lá atrás, quando o Santos foi atrás do Jorge Sampaoli para o contratar, né, com aquela crise que o Santos estava e tal, pá. O Sampaoli foi... o Santos teve uma comunicação direta com o Sampaoli e naquela época o Sampaoli pediu ao Santos, né? Pediu ao Santos 12 reforços e com a janela de transferência ainda não estava aberta, hein? 12 reforços e o Santos, naquela oportunidade, não tinha condições de comprar sequer 4, quanto mais 12, né? Mas aí que acontece, pessoal, depois do jogo, o Sampaoli observando os jogos, depois do jogo contra o Vasco da Gama, contra o jogo do Sport e etc, depois contra o Cruzeiro, o Santos viu, e o Sampaoli também comunicou ao Santos, se fosse fazer a contratação, que precisava pelo menos de 4 reforços para começar o trabalho, né? E o Santos também entende que precisa mesmo melhorar o plantel, reforçar mesmo o Santos. Está muito fraco, né? O Santos é um time muito fraquíssimo nessa questão aí. E aí acontece o seguinte: o Santos entendendo que 4 reforços não seriam suficientes, né? Não seriam suficientes. Entende que não pode contar com o Gil. Entende também que o João Basso é um cara que quebra o galho, mas ainda não é aquilo que o Santos espera. Luizão abaixo do abaixo. É um jogador que muito provavelmente chegando no Sampaoli, é um cara que vai ser esquecido mesmo. Eu acho que o Luizão não será aproveitado. Eu não sei qual será a posição desse jogador, Luizão, né? E a questão dos jogadores, no caso do jogador, o atacante, que ele quer um atacante de referência, aí eu já não posso dizer para você quais serão essa característica desse jogador que o Sampaoli pretende. Jogador mais fixado na frente, um jogador mais avançado, jogador que joga, né, pelas beiradas e tal, enfim. O Santos tem 2 jogadores maravilhosos que ainda são meninos, estão começando agora. Ninguém sabe se o Sampaoli vai chegar a dar crédito direto para esses 2, que seriam o Pedalado e o Marcos, ó, o Meirelles, né? Que são 2 jogadores que estão aí prontos para atuar no Santos. Pode até ser que o Sampaoli dê credibilidade para esses jogadores, consiga colocar esses jogadores, mas ainda é muito cedo para a gente fazer essa análise, até porque o Santos ainda não fechou com ele, né? O Santos ainda não fechou com ele. E de quebra, nós temos informação também que o Santos entrou em contato com o Vojvoda, né? Plano B do Santos, o Vojvoda, para poder saber, caso não firme a contratação de Jorge Sampaoli, muito provavelmente Vojvoda pode ser o técnico do Santos também. Então existe uma conversa também, e é uma conversa legal e franca e aberta, né? Não é esconder nada, não. O técnico tem total convicção de que o plano A do Santos é o Jorge Sampaoli, mas também tem sido monitorado e agora volta a ter conversas, né, com o técnico o Vojvoda, né?
O Santos tem essa maneira aí de poder estar conversando para saber se vai ter a possibilidade de fazer alguma negociação. Eu tenho a informação aqui para você, vou até falar aqui, que o Santos tem aqui, ó. O Santos entra em contato com o Vojvoda, tá? Enquanto tenta solucionar impasse com o Jorge Sampaoli. O ex-comandante do Fortaleza também está na mira do Peixe para o lugar de Kleber Xavier. Essas são as manchetes que vão pintando e as informações que vão chegando pra gente, tá? Enquanto ainda tenta o acordo com o Jorge Sampaoli, a diretoria do Santos entrou em contato com o staff, né, também do argentino Juan Pablo Vojvoda, para saber as condições técnicas para assumir o comando do Peixe. O ex-técnico do Fortaleza é visto como bons olhos nos bastidores do clube. Então tá aí. Então o negócio é o seguinte, pessoal, nada ainda acertado, tá? Nada acertado ainda. A única coisa que nós sabemos, a certeza é que, caso o Santos feche com o Sampaoli, que esses 4 reforços que eu falei pra você, sendo que dois dele, um Santos já contratou, um zagueiro, o outro é o Zé Ivaldo, caso o Sampaoli fique, quer contar com o Zé Ivaldo, né? Até queria contar com o Pituca, mas já tinha feito o negócio, então não teve jeito. Então ele contaria com o Zé Ivaldo e mais essa contratação que o Santos já fechou, que é um zagueiro que não foi dito ainda. Depois ele pede um volante e um atacante, né? Um atacante que tenha presença diária. Não foi divulgado ainda. Porém, existem milhões de nomes rolando aí, né? E a gente aqui também não vai cometer o erro de ficar falando nome de jogador sem ter certeza, né? Mas o que se espera é que o mais breve possível isso seja resolvido. E precisa resolver. Sabe por que eu falo que precisa resolver? Porque, ó, o Santos vai pegar o Bahia na casa do Bahia, né? O Santos já entra em campo desfalcado porque o Neymar está fora da partida, né? Neymar que precisa tomar um pouco mais de cuidado, né, na hora de reclamar de algumas coisas, porque reclama demais e acaba tomando cartão, não tenha dúvida disso. E por esse cartão amarelo de reclamação, o Santos não terá um dos seus principais jogadores contra o Bahia, precisando vencer a partida, né? Então o Santos já entra em campo com desfalque, já entra numa panela, numa crise que não tem tamanho, né? Então, esse é o momento do Santos, né? Então espero que a diretoria resolva logo. E outra, tem um detalhe também, hein? Tem um detalhe pra parar de encher o saco. Se o Sampaoli não quer, passa a borracha em cima e vai pra outro cara. Vai pra outro cara, seja o Vojvoda, seja o Pellegrini, né? Vanderlei Luxemburgo, não interessa. O Santos precisa de um treinador, um cara pra poder comandar esse clube, esse time. Não podemos ficar à deriva, né? Agora vamos ser treinados aí por interinos, César Sampaio ou alguém da comissão do Kleber Xavier, que tá no Santos ainda, e isso não é bom, não é confortável, né? E mais uma derrota do Santos vai se instaurar uma crise pior ainda do que já está. Essa que é a dura realidade. Então, a diretoria do Santos precisa ter firmeza e resolver logo. Sampaoli, traz o cara, traz o homem e vamos começar a trabalhar. Se não é, parte para outra, né? O Sampaoli está exigindo coisas que ele quer para executar o trabalho dele. Quem quer ter coisa boa tem que pagar preço. Tem que pagar preço, tem que parar com esse negócio aí. Já dizia o meu pai. Meu pai falava várias, inclusive, vou dar um relato para você, parece bobo que eu vou falar aqui, mas é uma realidade. Uma vez eu enchi o saco do meu pai para comprar carro, quando meu pai vendeu dele. Pai, compra o carro, tal. Meu pai falou, meu filho, comprar carro velho, ferrado, pra ficar na rua, enchendo o saco dos outros, atrapalhando o trânsito, eu ando a pé. Quem não tem condições de ter carro, ande a pé, ande de ônibus, anda de Uber e se vire. Agora, não dá pra você pegar e querer coisa boa e pagar barato. Não vai conseguir. Tem que pagar o preço, meu irmão. Tem que pagar o preço. Quer crescer, quer evoluir? Tem que pagar, tem que chegar junto. E futebol é assim. Ou você pega
pelo menos tenta pegar os melhores, ou então você vai nadar de braçada para a Série B novamente. O Santos ainda tem condições de ficar razoavelmente tranquilo nesse campeonato. Mas precisa de pulso e precisa ser firme. Ou a gente investe pesado, mesmo que a gente fique com dívida e escape desse lamaçal, ou vamos afundar na segunda divisão. E eu vou te falar a verdade, hein? Um time que já caiu a primeira vez para cair a segunda é pior ainda. Patrocínio vai embora, renda vai abaixo. O Santos tem uma folha de 34 milhões sendo paga. Para ficar na zona do rebaixamento, é um tapa na cara do torcedor santista. Você entendeu? 34 milhões para ficar chorando na segunda divisão é para doer o fígado do cara. Você entendeu? Não há possibilidades, não há sequer pensamentos em trazer um técnico inferior nesse momento difícil. Ou o Santos bate o martelo para mudar de vez com o Jorge Sampaoli, que pelo menos vai tirar o Santos desse lamaçal, ou então, meu irmão, você vai acabar pegando o técnico que não vai resolver o problema do Santos, vai aumentar a dívida e o Santos vai pro precipício de novo. Qual que é melhor agora? Você gastar o que você não tem para resolver o problema do clube, ou pegar meia boca e afundar com a meia boca e tudo, e aí sim, aí a vaca vai pro brejo. Aí a vaca vai pro brejo literalmente. Porque a segunda divisão, meu irmão, não dá nada. E você fica cada vez mais apático, mais time pequeno. E o Santos é muito grande para passar vergonha novamente. E já tem passado várias vergonhas. Ao longo da trajetória de um dos piores presidentes do clube, Andrés Rueda, o Santos só acumulou derrota, vergonha, né, humilhação, rebaixamento. Tudo que esse clube não sonhava aconteceu nessa trajetória horrível desse presidente que acabou com o Santos. E trouxe, parece, até uma urucubaca, né? Porque aí o Santos começa, sobe, cai, e vive na gangorra, vive no fio do cabelo. Eu nunca vi isso na minha vida. Nunca vi o Santos passar tanta humilhação na minha vida como tem passado esses dias. Então que a diretoria tenha pulso firme, faça o que tem que fazer. Se tiver que afundar um pouquinho mais na dívida, mas que pelo menos na Série A nós teremos condições de poder sobreviver. Agora, com dívida e na Série B, aí é o fim, aí é a derrota mesmo. Aí o último que sair apaga a luz e pronto, acabou. Olha aí pra você ver, o exemplo tá aí. Olha o rival Corinthians aí, a situação que tá. Né? O Corinthians corre risco de rebaixamento também. É outro clube grande que tá correndo risco de cair. E pode até ser, hein? Se continuar nessa pegada aí, é buraco mesmo. Dívidas impagáveis por um clube gigantesco, com a torcida que tem, afundando por má administração. E o Santos também vem nessa pegada. Má administração, clube gigante, caiu uma vez e se marcar toca, cai de novo. Então agora não é hora de ficar contando, aliás, não é hora de ficar pensando, é hora de contar as moedas e pagar pro cara recuperar esse clube. Ah, Nath, você tá falando que o cara é o salvador da pátria? Provavelmente. E ninguém é que tá falando de título, hein? Ninguém é que tá falando de título. Longe disso. Nós estamos falando do Santos se safar de cair pra segunda divisão e sonhando alto. Mas alto, sabe o que é alto? Bem alto. Uma vaguinha aí pra Libertadores. Ou prêmio de consolação sul-americana. Não cair já é... O não cair já é um feito heróico, né? Feito heróico. Uma vaga para Sul-Americana seria até certo um conforto. E já uma vaga para Libertadores é um título. Tá certo o que eu tô falando ou não?
Na atualidade do Santos, uma vaga para Libertadores é um título. Uma vaga para Sul-Americana é um prêmio de consolação para quem estava brigando para não cair. Essa que é a grande verdade. Acorda, diretoria. Acorda, diretoria, e resolve essa parada, resolve essa bagaça, anuncia logo o homem, porque o tempo tá passando e o chicote tá estralando, e domingo nós temos uma pedreira contra o Bahia que vai arrebentar pra cima do Santos, e a gente tá sem moral nenhuma. Sem moral nenhuma. O cara que poderia dar um impacto nessa partida tá fora. E aí, como é que faz? A gente vai trazer de novo sacolada da Bahia? Ah! Se esses caras, olha, eu não quero nem falar. Aliás, à tarde, no vídeo da tarde, eu vou falar um pouquinho sobre um assunto também que pegou ontem, sobre a questão da invasão da torcida do Santos, cobrando o Neymar, etc. Olha a situação que o Santos chegou. Meus amigos, mais uma vez quero agradecer a sua participação, você que deixa o seu like, você que compartilha, que nos ajuda. Muito obrigado de coração, estamos chegando aí a 35 mil seguidores, né? Esse canal humilde e simples, que luta, batalha cada dia mais para trazer informação para você, e você, muito amigo nosso, nos ajuda aí deixando o seu like, compartilhando, se inscrevendo, mas se inscreva mesmo, nos ajude mesmo. Compartilhe com seus amigos santistas, que não é santista também. Tem muita gente que está aqui no Night, aqui, que não é santista, mas gosta do programa, dá risada com as brincadeiras que a gente faz de vez em quando aqui, nos anima, nos alegra. Então, para você, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua companhia, pela sua alegria, pelo seu carinho. E a gente volta à tarde com mais um vídeo do canal Night Vila Belmiro. Para você que nos acompanha, um grande abraço. Fiquem com Deus. E, presidente, resolve isso já. Já, mas é pra já. Antes que seja tarde demais. Depois que o leite derrama mesmo, aí você não consegue mais. Você não recupera mais. Você pode pegar o leite, mas já tá contaminado, aí já era. Aí, fio, ó, só precipício. E eu não quero ver o nosso bonequinho Pepito chorar ali não, porque aí criança chorando não dá. Grande abraço pra você, fique com Deus. À tarde estamos de volta.